Hoje é o dia que se comemora oficialmente a independência do país, né? Mesmo sabendo que não foi exatamente daquela maneira como a gente ouve falar, com Dom Pedro em cima do cavalo, gritando independência ou morte, é uma data simbólica importante para a gente refletir. Principalmente refletir se a gente é de fato independente. A independência de uma nação, no fundo, significa ela ser soberana. E o que é ela ser soberana? É ela ser dona dos rumos do seu próprio desenvolvimento e o quanto ela chama o seu povo para participar desse desenvolvimento e o quanto esse povo se beneficia desse desenvolvimento. E aí que essa pergunta se coloca. Para a gente refletir sobre ela, vamos pensar como que era lá atrás, né? Antes do país se tornar oficialmente independente. O Brasil vivia para exportar basicamente produtos primários, né, com base na economia colonial e com base num trabalho escravo de um povo superexplorado, de um povo negro trazido da África e seus descendentes, que eram superexplorados e que a colônia funcionava para mandar riquezas para fora do país, né? E depois de 1822, será que mudou alguma coisa? Não mudou, né? O Brasil continuou seguindo um modelo de basicamente exportar suas riquezas para as nações desenvolvidas, e essas nações, no seu processo de industrialização, sempre à frente, né, do nosso desenvolvimento, devolviam para a gente produtos industrializados. E ao longo da história do século XX isso também não mudou, mesmo com alguns altos e baixos. E todos os processos em que alguns setores da sociedade brasileira tentaram fazer com que o Brasil fosse de fato independente, desde lá a Inconfidência Mineira, passando por uma série de outros processos, até um que foi muito marcante, que foi o golpe empresarial e militar de 64, em todos esses momentos a elite brasileira tomou um lado, que foi o lado de ficar junto com os países ricos e contra o seu povo, contra a construção da soberania do Brasil, né? Esse processo econômico a gente chama de dependência econômica, que é um conceito que eu não vou desenvolver aqui, né? Mas que ele faz um contraponto muito interessante com esse conceito de independência política. Porque a independência da nação não é só ela ter um desenho no mapa do mundo. A independência de uma nação é ela ser independente principalmente no seu desenvolvimento econômico. E é com essa dependência econômica, com esse processo de subserviência do país aos interesses das empresas e das nações estrangeiras, que o Brasil nunca rompeu e que a sua elite nunca rompeu. Nos últimos anos isso tem se aprofundado, inclusive, né? A gente vê, por exemplo, a Petrobras sendo desmanchada e vendida aos poucos. E quais partes da Petrobras está sendo vendida aos poucos? Justamente aquelas partes, aquelas refinarias e aquelas subsidiárias que produziam derivados do petróleo e não simplesmente o óleo cru, né? Que faziam com que a gente poderia ter aí uma indústria de produtos químicos, indústrias de produtos plásticos, farmacêuticos e uma série de outros produtos que seriam derivados do petróleo e trariam muito mais dinamismo para a indústria brasileira e muito mais riqueza para o desenvolvimento nacional. E o governo brasileiro tomou uma atitude de, não, o Brasil vai exportar óleo cru e ponto, né? Então a gente percebe que a elite brasileira, em todos os momentos que ela pôde escolher se ela queria uma nação independente, soberana, ou se ela queria uma nação de joelhos aos interesses estrangeiros, de joelhos aos interesses das economias e das potências imperialistas, ela escolheu a segunda opção. Portanto, a reflexão que a gente tem que fazer hoje é que está nas nossas mãos, do povo brasileiro, tomar os rumos do país para si. É tarefa nossa, e é uma tarefa histórica da qual a gente não pode abrir mão essa. A gente já viu que, se depender dos de cima, nós vamos continuar sempre de joelhos e vamos continuar sempre sendo um povo super explorado. Portanto,
só a nossa consciência, a nossa mobilização vai fazer com que o país se torne de fato um país soberano. Ou seja, um país e um povo que decide sobre os seus próprios rumos, um país e um povo que decide sobre o seu processo de desenvolvimento e que traz para o seu povo os frutos desse desenvolvimento. Só nós podemos tomar essa escolha e podemos efetivar de fato essa soberania. Então esse é o recado que fica, essa é a nossa tarefa nesse momento histórico. A gente precisa construir de fato um país soberano e um povo livre que usufrua de toda a sua capacidade, de toda a capacidade que esse povo trabalhador, que os nossos conhecimentos, as nossas riquezas naturais, a nossa ciência, a nossa tecnologia, nossas universidades, a gente tem tudo para construir essa soberania. Falta a gente tomar de verdade essa bandeira e essa tarefa em nossas mãos. Essa é a nossa tarefa nesse momento histórico.